Paz do Senhor para os irmãos e irmãs. Agora, a missionária Roseli vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Senhor, o Teu Espírito nos acompanhou, nos acompanha, e agora nossos entendimentos estejam abertos para entender cada pormenor da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor, não é? Melhor lugar não existe. E hoje, meus irmãos, podem sentar, pessoal. E hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia. Quem lembrou disso hoje? O dia da Bíblia são todos os dias, né? Pois ele é o nosso prumo. E quem lê a palavra do Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos dando liberdade para o Espírito Santo mudar o nosso interior e os nossos pensamentos. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos ler em Lucas 7, 36. Todo mundo já achou? Lucas 7, versículo 36. Esse é uma parábola muito conhecida por todos nós, né? Só que muitos enfoques são dados. E o enfoque que eu quero dar hoje é para o poder da oração. Então vamos ler. A pecadora que ungiu os pés de Jesus e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até
perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, Jesus. Meus irmãos, essa história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com o puro nardo é uma das passagens, está entre as passagens mais emocionantes da Bíblia. E esse texto, ele é riquíssimo em aprendizado. Mas há pelo menos 2 mulheres na Bíblia que conseguiram realizar esse ato de forma tão marcante. Citado em Mateus 26, 6:3, Marcos 14, 3:9 e João 12:1. Mas esta passagem, ela aconteceu lá em Maria de Betânia, e ela não era uma pecadora, né? Todos nós sabemos que ela era irmã do Lázaro. E isso se dá na casa de Simão, o leproso. E os convidados eram Lázaro, Marta e os discípulos. Mas a descrita aqui hoje por Lucas 7:36, esta sim é o objeto da nossa fala hoje. Jesus foi convidado por Simão, um fariseu, para comer em sua casa. E Simão queria conhecer melhor a Jesus. Queria ver de perto este personagem, porque a fama de Jesus, por onde ele passava, se espalhava. Jesus tinha um carisma como ninguém. E o mestre, ele arrastava multidões, onde quer que fosse. E quem sabe, né, esse fariseu teve a chance de ser atraído pelas palavras de Jesus. Mas o certo é que ele queria observar as palavras de Jesus, mais de perto. E os fariseus, eles conheciam muito as leis, na teoria, mas na prática não. Eles não tinham amor no coração, eles se julgavam sabedores da lei. E por ter conhecimento, eles se julgavam acima dos outros. Mas eles eram cheios de legalismo e muito distantes do primeiro ensinamento que Deus nos deu, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. E os fariseus, eles não davam crédito, eles não consideravam o ministério de Jesus. E muito menos que esse Jesus que andava pelos campos, que não era rei, como esse Jesus poderia ser o Messias prometido? E Jesus acabou morrendo por isso, né? Em Lucas diz assim: e rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em sua casa, assentou-se à mesa. Jesus aceitou o convite daquele fariseu, porque Jesus não recusava convite de ninguém. E Jesus aceitou o convite e foi ter com ele. O mestre, que muitas vezes reprovou os fariseus, mas demonstrou não ter preconceito algum. Jesus não tinha preconceito com ninguém. Jesus comia na casa de qualquer um que o convidasse. Jesus não tinha preconceito com o pobre, com o coxo, com o cego, com a prostituta. Para ele, todos eram filhos de Deus. E o maior propósito que Jesus teve, e por isso foi morto, é a nossa salvação. Por isso que ele não desiste da gente, porque o objetivo dele, através do seu amor, é a nossa salvação. E Jesus já vinha de longas peregrinações pela Judéia e Samaria. As estradas secas,
pedregosas, esburacadas, empoeiradas. E o mestre entra na casa de Simão e é recebido com frieza, com desconfiança. E Jesus toma o seu lugar à mesa. E pela foto, ali a gente vê que eram mesas baixas, né? Eles ficavam sentados, com os pés para fora, apoiados no cotovelo, para que com essa mão eles pudessem comer. E às vezes repousava sobre um almofadão, né? E os pés dos convidados ficavam para fora deste sofá. E estas mesas eram colocadas, né? Eu pesquisei sobre isso. Essas mesas eram colocadas em pátios ou em varandas muito grandes, porque o povo que passava presenciava aquele jantar, aquelas refeições. Eles só não podiam entrar para comer porque eles não eram convidados. E as refeições, os jantares, eram coisas sagradas, né? Mas eis que, de repente, entra uma mulher na sala do banquete. A gente imagina a cena, né, meus irmãos? Imagina uma mulher conhecida na cidade toda como pecadora, como prostituta, entrando na casa de um grande fariseu. Essa mulher teve muita coragem, né? Porque naquela região de Naim e circunvizinhanças, esse era o nome dado a uma mulher que tinha essa profissão. Uma mulher imoral. Aquela de quem as pessoas comentavam, cochichavam aos ouvidos quando se aproximava. Era discriminada. Ninguém queria a sua companhia ou amizade. Ninguém queria ser visto conversado com ela, porque também poderia ficar mal falado, né? Até hoje ainda se age assim, né? Mas eles tinham tamanho preconceito que eles tinham medo de ser contagiado pelos seus pecados, como se o pecado, assim como a salvação, é individual. E Lucas diz que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Meu irmão, era muito comum, meus irmãos, as prostitutas daquela época usarem um colar ao qual era perfumado com unguento. E aqui diz os estudos, né, que o valor desse unguento, desse perfume, correspondia a 300 dias de trabalho. Então, supunha-se que essa mulher, ela tinha uma situação financeira boa, né? Embora pecadora prostituta. E este colar facilitava chamar a atenção dos homens que passavam. Era um perfume, né? Então elas usavam. Mas o que nos leva a crer pelas narrativas é que aquela mulher, quando chega ali, ela já chega disposta a entregar a sua vida a Jesus. O coração dela estava quebrantado, machucado. E quando ela chega, ela já sabia quem era o mestre. Ela já devia ter visto, ouvido os milagres e sabia que só ele poderia perdoá-la e resgatar e modificar a sua vida. E que ela queria aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como nós também um dia levantamos a nossa mão e declaramos que só Jesus salva. Nós não precisamos de mais ninguém. Somente Jesus na nossa vida. E
E ela sabia que os milagres do Cristo transformavam vidas, e vidas como a dela, que muitos julgavam perdida. E essa pecadora trazia um vaso de alabastro, com um bálsamo suave. E ela desejava ungir os santos pés de Jesus, que estavam descalços, porque, segundo o costume oriental, as sandálias ficavam na entrada da porta. E ela, sem se importar com a reprovação do olhar dos convidados, teve grande coragem e se aproxima de Jesus, na frente da multidão que conhecia as suas ofensas. E quando ela se prostra com o bálsamo puro, o puro nardo, ela se depara com os pés do Salvador. Jesus, pés descalços, empoeirados, cheio das marcas do caminho por onde ele passava. Quanta simplicidade! E ela não resiste ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na apresentação de tão humilde servo. Um servo obediente, que estava ali sem reclamar da frieza com que ele estava sendo tratado, porque ele conhecia os costumes. Quando alguém é recebido, é convidado numa sala para jantar, numa casa para jantar. E a pecadora, tomada de grande emoção, não pôde se conter. E num soluço, derrama lágrimas sobre os pés do Mestre, com água que vinha da sua alma, e começa a lavá-los e os enxuga com seus cabelos. E este choro, meus irmãos, é muito profundo. Há muita reflexão aqui para ser feita. Há arrependimento de pecados. E Jesus nos permite esse arrependimento de pecados em todos os momentos da nossa vida, dos nossos dias. É só abrir a sua palavra e a gente vê o quanto pecador nós somos. E a misericórdia de Jesus nos alcança todas as manhãs e nos dá todas as chances para que a gente se arrependa do pecado. E ela pensava em uma mudança interior. Ela estava disposta a uma nova prática de vida. Meus irmãos, a verdadeira conversão, ela só acontece quando nós abandonamos os velhos hábitos que desagradam a Deus. Quando nós tomamos consciência das nossas falhas e temos o desejo de não mais cometê-las. Quando nós erguemos nossas mãos e declaramos a Jesus que Ele é o nosso único Salvador, eu estou falando para Ele: Senhor, eu reconheço as minhas falhas, as minhas faltas, e quero mudar de vida. Então, meus irmãos, a conversão é muito séria, porque não adianta nós levantarmos as mãos, aceitarmos a Jesus e continuarmos nas mesmas falhas. Nós sabemos que nós pecamos todos os dias, várias vezes ao dia, e falamos: Senhor, me perdoa, porque eu pequei novamente. Mas Deus conhece o nosso coração, os nossos sentimentos, e Ele sabe se nós temos realmente a vontade, o desejo sincero na nossa alma de não cometer mais aquele pecado. E, meus irmãos, ultimamente, eu tenho até falado com meu marido, Deus tem me incomodado bastante ultimamente. Eu tenho me perguntado se nós somos uma igreja
que ora muito e faz pouco? Nós temos nos questionado isso. Será que nessa época de pandemia, nós temos melhorado a vida de um irmão mais carente que a gente? A gente dá alimentos a esses irmãos, roupa, calçado. Tem muita gente fazendo marmita e entregando para moradores de rua. Então eu tenho me questionado muito. Será que eu estou agindo de acordo com o que Deus tem esperado de mim? Eu sempre falo para o pastor Jorge, esse ano foi um ano muito difícil, mas eu não vejo a hora que a gente tenha a nossa cozinha, né, pastor Sandro, construída aqui, irmãos. Que a gente reúna grupos, para que a gente possa fazer marmitas, entregar para esse povo. Gente, vocês não têm noção de quanta fome nós temos em Penápolis. O pastor Sandro tem ido entregar marmitas, gente. É um absurdo. Nós vamos ter um ano, e olha que eu sou uma pessoa positiva, mas nós teremos um ano muito difícil, esse ano de 2021. Então, vamos ser misericordiosos. Vamos ter compaixão pelo nosso irmão. Porque nós temos comida na nossa mesa. Nós temos um teto na nossa cabeça. Mas muitos não têm. E tem muita gente passando fome. E graças a Deus, os que têm chegado para nós, que nos falam, a gente tem, né, pastor Sandro, socorrido. Mas a igreja não pode fazer tudo. E não é isso que Deus quer. Deus não quer uma igreja que se acomoda porque temos condição de comprar cestas básicas. Deus está perguntando: o que você está fazendo daquilo que eu te dou? Eu tenho me perguntado muito isso, sabe? E a pecadora, ela beijava e ungia os pés do mestre em uma atitude de amor, na confissão da sua incapacidade de se auto-justificar. Ela sabia que ela não tinha como se auto-justificar, porque ela sabia que ela era uma pecadora. Mas ela cria na justificação pela fé. E aqui, meus irmãos, eu acho que está a pérola desta parábola, que eu fiquei pensando. Qual o propósito do gesto desta mulher? O que Jesus sentiu quando ela viu aquela mulher, naquela atitude, beijando os seus pés, lavando os seus pés e enxugando com os cabelos? O que essa mulher queria? Ela queria simplesmente adorar o Todo-Poderoso. Ela não se importou se ela era ou não era benquista ali, se ela seria colocada para fora, se ela seria escorraçada dali. Mas ela queria demonstrar a Jesus o seu amor e a sua adoração, uma verdadeira adoração. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu me coloquei a pensar sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela não é isolada a um local, a uma circunstância ou a um momento. A verdadeira adoração se dá em todos os lugares e durante uma vida toda. É quando nós nos entregamos nas mãos de Deus e dizemos: faça segundo a sua vontade. E adorar é principalmente obedecer a palavra de Deus. E não é fácil.
A gente renuncia ao mundo, renuncia a muitas coisas para obedecer a palavra de Deus. Irmãos, não percamos a oportunidade de falar e ensinar a palavra de Deus. Todos nós temos essa capacidade. Em casa, com o vizinho, no trabalho, na nossa família, qualquer lugar. Não percam a oportunidade de falar desse Jesus. E sabe por quê? Que eu amo tanto a palavra de Deus, ao ponto de ensiná-la, ao ponto de estar aqui hoje, que não é fácil. Todo pregador, por mais experiente, né, pastor Daniel, sabe o quanto é difícil estar num púlpito. Mas sabe por que eu faço isso com todo o meu amor? Porque esta palavra mudou a minha vida. De tal forma que não tem como passar um dia sem que eu glorifique esse Deus que hoje eu conheço. Se a nossa vida é em amor verdadeiro, nós devemos pensar: as pessoas com quem eu me relaciono são inspiradas a ter uma vida com Deus a partir do meu testemunho? As minhas atitudes e o meu modo de viver são aprovados por Deus? Irmãos, nós perdemos tanta oportunidade de estar onde Jesus está. Mas essa mulher não deixou escapar a oportunidade de se colocar onde Jesus estava, aos pés, humildemente, aos pés de Jesus. E quando o fariseu vê isto, ele fala consigo mesmo: se este que está aqui sentado fora profeta, ele saberia quem é esta mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. Ele não sabe que ela é pecadora. E logo esse anfitrião, o dono da casa, em um excesso de farisaísmo, começa a lançar dúvidas sobre a santidade de Jesus. Porque se ele fosse pelo menos um profeta, ele saberia quem ela é e não deixaria que tocasse nele. Mas o mestre, ele lê o seu pensamento, como lê o nosso, né? Não adianta se esconder de Jesus. E ele traz uma resposta que contrasta com a ação, que vai de encontro com a ação dessa pecadora, né? E lhe diz: um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? Jesus era muito perspicaz. Muito perspicaz. Ele pegava a pessoa, lançava a pergunta e a pessoa se contradizia, né? Porque ele sabe de todas as coisas. E Jesus, com frequência, comparava o pecado a uma dívida, né? E um denário, naquela época, equivalia a uma diária de um trabalhador, né? Imagine 500 denários. Era praticamente o salário de 1 ano e meio. E Simão responde, todo orgulhoso: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. O fato, meus irmãos, é que todos devem a Deus. Todos pecaram, todos estão em dívida e todos não têm como pagar. Nos incluindo aí, né? E assim o que diferencia Simão o fariseu da pecadora que ungiu os pés de Jesus são as suas atitudes. O procedimento de Simão, fariseu, foi dominado nesse momento pela frieza e pela desconfiança. Segundo os rituais da hospitalidade,
a chegada de um hóspede, de um convidado, era que se lavasse os pés dele, né? Muitos punham servos e até, dependendo do grau do convidado, até o próprio dono da casa lavava os pés do seu convidado. E o anfitrião também recebia os seus hóspedes com um beijo, né? Com um ósculo, como diz a Bíblia. E durante a refeição se derramava sobre a cabeça dos convidados óleo. E, voltando-se para a mulher, disse Jesus a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta, desde que aqui cheguei, não para de lavar-me os pés. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com unguento. Simão não cumpriu esses rituais com Jesus, manifestando seu caráter soberbo. Ele, como os demais fariseus, não reconhecia os seus pecados. Eles se achavam santos, acima de qualquer pessoa. Afinal, eles eram tidos como os senhores da lei. Pensava que não tinha motivo para ser perdoado. Por isso, não manifestou nenhum sinal de arrependimento por aquilo que ele estava fazendo a Jesus. E sem arrependimento, os seus pecados permaneciam. E sem arrependimento é impossível agradar a Deus. Já a pecadora que ungiu os pés de Jesus não se prendeu à teoria da lei, mas teve com o mestre uma atitude do mais puro amor. Ela reconhecia os seus pecados e demonstrava o amor de quem alcançou um magnífico perdão. O que faltou em Simão sobrava na pecadora. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E é verdade, a gente perdoa muito, independente da falta, a quem muito nós amamos. Pensem nisso, pensem na sua família, quando alguém te ofende, quando você chora, quando é difícil de perdoar, que a falta foi muito grande, a ofensa foi muito grande, mas o seu perdão é proporcional ao seu amor. Você acaba perdoando. E essa mulher, cheia de faltas, ela obteve o perdão proporcional às suas faltas. Deus é maravilhoso, não? E muito mais que a lei do amor, muito mais que a lei, é o amor. Simão não entendia que o amor supera e muito os pecados. E quem consegue entender a grandeza do perdão recebido, se entrega totalmente ao amor de Jesus. Meus irmãos, quem conhece Jesus não volta mais para trás. Se voltar, é porque não conheceu. Porque é impossível não se apaixonar por esse Jesus. Quanto mais nós lemos, mais nós entendemos, mais nós nos entregamos a Ele. Jesus nos passa um exemplo de humildade e beleza incomparável. Um Deus sublime, majestoso, poderoso, porém humilde e acessível a quem o ama. E o fariseu pensava que servia a um Deus que abominava e afastava o pecador.
e não se importava com eles. É assim que eles pensavam, né? Simão não sabia nem amar e nem perdoar. Jesus, porém, conhecia a reputação da pecadora. Todavia estava interessado em salvá-la por meio da graça de Deus. Que essa graça de Deus nos acompanhe para que nós tenhamos a salvação, né? Ele não afasta o pecador arrependido, mas o transforma para completar a sua obra. O amor de Deus salva, transforma, perdoa, restaura. O amor de Deus tudo pode. E Jesus demonstra a sua espiritualidade em cada encontro com as mulheres da Bíblia. Nós somos, eu falei isso em Araçatuba, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós mulheres. Porque Jesus trata as mulheres da Bíblia de uma forma especial. Jesus não faz piadinha com mulheres. O tratamento que Jesus dispensa às mulheres da Bíblia é respeitoso, é amoroso. E Jesus não as diminuía conforme a cultura da época. Por isso que aquele fariseu e muitos dos que estavam lá devem ter ficado assim estupefatos por como essa mulher tem a coragem, a ousadia de entrar aqui. E Jesus trata essas mulheres em todos os momentos da Bíblia, com todo o respeito e com todo o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Isso está em Coríntios 13:13. E meus irmãos, finalizando, ainda há perdão para qualquer pecado. O seu sangue nos purifica de todo pecado. E diante destas palavras, Deus quer te libertar. Livre-se das mochilas pesadas da culpa. Não há pecado que você tenha cometido que possa te afastar do amor de Jesus. A graça dele te alcançou. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos de pé. Você não é o erro que você cometeu, mas o que Deus pensa a teu respeito. A partir do momento que você souber quem Ele é e o quanto você é amado, a esperança vai brotar no seu coração. Por quanto tempo nós ainda conheceremos Jesus pelo que falam dele? Nós conhecemos Jesus somente pelo que falam dele, ou com a experiência que nós temos com ele. Essa experiência diária com ele, com o Espírito Santo. Coloque o Espírito Santo ao seu lado, assim que você abre os seus olhos. Porque é Ele que vai te conduzir o dia todo. Você que chegou aqui hoje, sentindo-se triste, humilhado, sem esperança, lance os seus problemas aos pés de Jesus e deixe que Ele te acolha em seus braços de amor. Tem tantas maravilhas que Deus quer realizar ainda, meus irmãos, na nossa vida. Caminhe na esfera da fé que faz, da fé que realiza, a fé que Ele quer revelar-se a você e a mim. Nós não podemos sair daqui hoje da mesma forma que nós entramos. Deixe o Espírito Santo operar no seu coração. Jesus é um Deus de liberdade, é um Deus sem religiosidade,
sem protocolo, sem burocracia. Deus se importa com você. Venha para Ele, como você está, mas deixe que Ele transforme a sua vida. E Ele vai transformar completamente a sua vida, e eu creio nisso. E Jesus finaliza dizendo: os teus pecados lhes são perdoados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E eu concluo, meus irmãos, pedindo ao Senhor que venhamos a ser cada dia mais parecidos com esta mulher, não nos pecados, por ela cometido anteriormente, mas pelas atitudes e coragem aos pés de Jesus, que nós possamos descobrir o poder da verdadeira adoração e louvor a Deus, e termos a convicção de que, se estamos aos pés do Todo-Poderoso, nós devemos oferecer o nosso melhor. Porque foi Ele que, estando na cruz do Calvário, ofereceu o que Ele tinha de mais puro e sagrado para cada um de nós, para mim e para você, que foi o seu sangue. Amém. Então vamos aproveitar um pouquinho mais do tempo e vamos orar, meus irmãos. Curve sua cabeça, feche os teus olhos e sinta a mão do poderoso sobre a sua cabeça. Senhor nosso Deus, divino Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito que esteve presente aqui hoje em todo o culto. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor quer verdadeiros adoradores. Ensina-nos, Senhor, a te adorar todos os dias, todos os momentos, em qualquer situação. Que o teu Espírito venha preencher a nossa alma. Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós somos pecadores, como aquela mulher. Mas o teu perdão transformou a vida dela. E nós te pedimos, Senhor, transforme também a nossa. Olhe, Senhor, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pelos nossos netos. Alcance, Senhor, todos os que estão sedentos do teu perdão, sedentos do teu amor. Senhor, promova uma transformação na nossa vida. Que a sua misericórdia nos alcance todos os dias. Senhor, nos dê uma semana de paz, de novidades boas, do teu amor. Esteja ao nosso lado, Espírito Santo, segurando na nossa mão em todos os momentos desta semana. Senhor, guarde os nossos pastores que estão em viagem. Guarde, Senhor, os filhos da sua congregação que estão nos hospitais, padecendo com esse Covid, Senhor. Dê força à família deles, Pai querido. Ó Pai, esteja conosco, sê conosco, meu Deus, pois somos totalmente dependentes da sua misericórdia, dos seus cuidados. Em nome de Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém.